Vamos lá, galera. Amanhã é Flamengo e Madureira, mas a mídia, é claro, ainda repercute muito a derrota do Flamengo para o Lanús, tá? O Flamengo agora tem uma maratona. Amanhã, às 8h30, pega o Madureira. Na quarta-feira, 3 da tarde, pega o Mirassol. E depois, na quinta-feira, tem a final, mais uma vez, contra o Lanús, agora no Maracanã. Tá? Então, vamos ver o que a galera aí da Seleção Sport TV falou a respeito dessa derrota do Flamengo. Se inscreva, deixe seu like. É um prazer ter você com a gente todos os dias. Você rubro-negro e você anti-rubro-negro. Bora acompanhar. E já desejo uma excelente Páscoa, quase a gente não se encontra. Boa tarde a todos. Mesa, boa tarde a vocês também de volta. E aí, destaques nessa sexta-feira? Eu acho que... Boa tarde. Boa tarde. Você, bom retorno, Serginho, Eric, pessoal de casa. Eu acho que, principalmente, essa nova derrota do Flamengo, mas com um desempenho talvez mais abaixo ainda de outros jogos, entendeu? Com uma escalação diferente, umas escolhas meio duvidosas que a gente vai debater aqui, né? Porque é difícil até para o próprio torcedor, né, assimilar um pouco tudo isso que está acontecendo nesse início de temporada. Mesmo com problema de calendário, com uma série de situações, mas o desempenho, a performance está muito, mas muito abaixo daquilo que pode se esperar. Jogando contra um time que já deu demonstração, pelo que a gente sabe, de saber jogar contra times brasileiros, né? Porque ganhou de Vasco e Atlético, eu acho, e depois ganhou lá e empatou em casa. Quer dizer, isso é a demonstração que não espere o torcedor do Flamengo na próxima quinta-feira que a coisa vai ser fácil. Pelo contrário, eu acho que vai ser muito mais difícil, mas material humano que o Felipe tem à disposição, com tudo aquilo que a gente já viu, da capacidade desse time, principalmente ano passado, a possibilidade é grande, só que vai precisar voltar a ser aquele Flamengo de outubro, novembro, dezembro de 2025. Não dá para usar a bengala do início de temporada mais, não? Não, você pode até usar até um certo ponto, né? Já venceu? Eu acho que já... Até porque as opções são grandes, as alternativas são grandes. Por exemplo, novamente, é um jogo que você sabe que vai ter problema para reter a bola na parte ofensiva, né? E você não usa o Pedro novamente? Porque a mobilidade, e você não tinha o Plata ontem. Então, sei lá, é por isso que eu digo que as escolhas foram meio duvidosas em relação a isso, né? Ao desempenho próprio, a performance do time realmente foi bem abaixo. Perfeito. Já já a gente mostra como o Flamengo entrou em campo e como ele terminou o jogo, né, com as substituições. Eric. Grande Mari, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, Maestro. Serginho, eu concordo muito com o que o Maestro falou. Só que eu acho que pior do que o desempenho do Flamengo foi o desempenho do Felipe Luiz em 2 entrevistas ontem. Antes do jogo e depois do jogo. Eu acho que é muito maior do que o futebol. Uma derrota acontece em partidas de futebol, em finais, mas você não pode se omitir de um tema tão importante e um tema tão presente na vida hoje da sociedade brasileira e, de certa forma, da sociedade mundial. O Felipe foi muito, muito decepcionante com as palavras quando ele se referiu ao caso de racismo contra o Vini Júnior. Acho que antes do jogo foi feita a ele uma pergunta e ele meio que lavou as mãos, dizendo que não tinha como julgar porque ia ficar uma palavra do Bresciani e a palavra do... Quando nesses casos, claramente, a gente precisa credibilizar a vítima. A reação do Vini Júnior ali e toda a reação do entorno ali, essas reações todas mostram que não dá para ficar neutro nessa história. E o lado que se tem que ficar, a gente sabe muito bem qual é o lado do Vini Júnior. E depois do jogo, ele foi perguntado sobre como ele se sente na Argentina, uma vez que o Flamengo já teve várias vezes na Argentina com ele como técnico e com ele como jogador. E o Felipe, mais uma vez, foi muito brando na resposta dele. Disse que se sente muito bem na Argentina e eu acho que não é certo a gente generalizar, não é todo o povo argentino, não é a Argentina, mas dizer que é um caso isolado também não é verdade. A gente tem mostrado no Seleção, em todos os nossos programas e todos os nossos companheiros de outras emissoras, inúmeros casos de racismo contra brasileiros nas arquibancadas argentinas. Tantos e tantos torcedores brasileiros são insultados,
Tantos e tantos atletas brasileiros são insultados quando jogam na Argentina, com imitação de macaco, com casca de banana, com banana sendo arremessada. Então, não é um caso isolado. E não é de agora, né, Eric? E não é de agora. Então, o Felipe... Não sou eu, Eric Faria, quem sou eu na fila do pão? Mas o Felipe tem uma voz importante no futebol. Ele deveria ter se posicionado ontem. Ele teve a chance de ter se posicionado ontem como brasileiro, como técnico de futebol e como ex-atleta. Então, assim, a derrota do Flamengo, pode ser que o Flamengo inverta o resultado quinta que vem, pode ser que o Flamengo não inverta o resultado quinta que vem. Eu sei que é muito importante para o torcedor do Flamengo conquistar esse título, mas ontem a derrota foi fora de campo. Estou com você. Falaremos disso daqui a pouco e o Sibila também, quando entrar com a gente direto da Argentina, já que a gente fala de também o representante argentino, né? Jogador do Benfica, mas representante argentino. Já já o Sibila traz a repercussão para a gente da resposta do Felipe Luiz. Serginho, boa tarde a você também. Boa tarde, maestro, Eric, todo mundo que nos assiste. Eu ia falar sobre o jogo do Flamengo mesmo, né? Eu acho que o Flamengo é uma decepção. A história tá bem no começo, pré-temporada, mas a pré-temporada é para todo mundo, né? O Flamengo chegou um pouquinho depois. Por isso, todo mundo já deu um desconto maior e eu acho que o Flamengo estava sendo mais ou menos preservado. Só que o tempo está passando, já são 10 jogos, né? Já são 10 jogos com resultados e desempenho muito abaixo. Ontem me chamou um pouco a atenção a diferença, o Júnior, o Eric. O Júnior principalmente destacou os aspectos táticos, mas para mim foi mais visível a diferença de comportamento dos argentinos, do Lanús, que jogaram uma final de competição, e o Flamengo, que jogou um jogo qualquer. Né? Um jogo qualquer, um time desconectado. Não me parece que em nenhum momento eu vi o Flamengo jogando uma final. Né? Isso é grave, porque as recopas, né? O campeão de uma competição versus o campeão da outra, são competições menores. Tá bom, a gente pode até achar que sim. Agora, o Flamengo está vindo de uma derrota na primeira recopa, né? Que é o campeão brasileiro contra Supercopa, o campeão... né? Mas enfim, recopa sim. nesse sentido. Copa, né? Copa. E foi mal, né? O Flamengo vai mal, então o que eu imaginava, eu estava aqui ontem no Tá Na Área, né? E aí eu fui completamente enganado, eu me senti enganado pelo Flamengo, no seguinte sentido. Não, eu acho que hoje vai ser diferente, porque o Flamengo teve uma semana para ajustar coisas, teve um jogo, uns testes, e teve, quer dizer, fisicamente precisa estar melhor. E a gente viu um Flamengo pior. Eu achei o Flamengo pior do que nas partidas anteriores, né? Mais apático, e eu imaginava que assim, o Felipe vai fazer a escalação física. Tá bom, ele precisa ter um enfrentamento físico. O Flamengo chutou uma bola no gol, Serginho, numa final de campeonato. Foi essa aí que a gente está vendo aí. Uma bola no gol. Eu acho assim... Inacreditável. Inacreditável. E aí, assim, até acho que no jogo de volta... O Flamengo tem toda a condição de fazer 2 gols, tá tudo certo, beleza. Talvez não faça, né? Mas se tiver essa atuação como foi a de ontem, a dificuldade... Se tiver parecida, Júnior, isso não vai acontecer. Sabe o que eu acho mais estranho? Assim, no domingo, eu estava na transmissão do Premier e o Maestro na transmissão da TV Globo no jogo do Botafogo contra o Flamengo. E ali, durante boa parte do primeiro tempo e depois no fim do jogo, o Flamengo deu uma fagulha de que estava recuperando parte do que fez em 2025. Um time pressionando, fisicamente se impondo, tendo volume ofensivo. Não criou tantas chances, mas estava ali na área do Botafogo, tentando, incomodando o goleiro, fez um gol. Teve outras 2 ou 3 chances assim boas para fazer um gol ainda no primeiro tempo. O Emerson Royal pegou uma bola limpa, chutou por cima. O Bruno Henrique também pegou uma bola limpa, chutou por cima. Enfim, teve volume, teve presença no campo ofensivo. E aí... Você fala assim, opa, deu um clique aí nos caras. Aí você vê a escalação daquele jogo e vê a escalação desse jogo, tem 8 mudanças. 8 mudanças. Ele mudou a defesa inteira que jogou contra o Botafogo ficou no banco ontem, e o ataque mudou praticamente todo também. E mesmo o Carrascal, que jogou contra o Botafogo, mudou de posição. Ele, né, Maestro? No jogo contra o Botafogo, ele jogou da ponta para dentro. Ontem ele jogou quase como um centroavante, um falso 9, enfim. Então,
O time que deu alguma resposta na temporada foi totalmente modificado para o jogo seguinte. Você fazer umas mudanças, ok, o Cebolinha hoje é mais titular que o Lino, que começou contra o Botafogo, eu entenderia. Mas você precisa mudar tudo. Não é por possível. isso que eu falo a respeito das escolhas, né? Que depois, é lógico, depois do jogo, a gente fica achando mais duvidosas ainda, porque quando você faz essas modificações, naturalmente, é para que tenha uma melhora em tudo aquilo, né? E quem está no dia a dia percebe, vamos dizer, que está precisando de alguma coisa, mas não é o que está acontecendo. As mudanças estão sendo feitas e essa evolução ela não está acontecendo. E eu até entendo, não, tem que fazer um time de emergência porque fisicamente não está. Eu imaginava, por exemplo, ontem ver o Everton Araújo. Foi um cara que deu sustentação ao time, né? Quer dizer, o jogo. Então, se a gente tem um problema físico no Flamengo, escala os jogadores mais físicos nesse momento, né? E não foi o que aconteceu. Por isso que eu digo, não era uma final. Era um jogo qualquer. Ah, beleza, a gente está evoluindo, etc. Final, você tem que ganhar, final, né? Ou você tem que não perder, né? Não, porque quando você ganha, você diz, a Recopa está lá no currículo ali. Quando você perde, vai dizer, não valia tanto. Não, vale. Claro. A partir do momento que você cria toda essa estrutura, né, com um elenco que você tem, qualquer competição que você for fazer, ela tem uma importância muito grande, até para você dar a resposta ao próprio torcedor. Esse foi o Flamengo inicial, que a gente citou na abertura do jornal. O Felipe Luiz veio com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Até aí, maestro, é isso, né? Não, essa é a defesa titular. Exato. Então, peraí, é porque você falou de erros e... Como você chamou? Você não falou erros, você falou algo discutível ou duvidosos, né? Questionáveis. Pulgar ali, Arrascaeta e Paquetá, ok? Aí você já começa a ter, por exemplo, você vai jogar contra um time que não tem um poderio ofensivo tão grande, que eles têm uma jogada da área, né? Então você poderia, naturalmente... Eu gosto, já falei aqui da outra vez, eu gosto do Paquetá jogando, vindo de trás. Mas talvez esse jogo de ontem não fosse o jogo melhor para ele. Era um jogo muito mais para um cara que tem um poder defensivo grande, que é o caso do Everton Araújo, entendeu? Você poderia colocar o Paquetá um pouco mais à frente, entendeu? E você precisa ter um cara num jogo desse tipo lá que você consiga segurar essa bola para você dar um respiro na defesa e no sistema defensivo. Porque se essa bola vai lá, bate e volta... Outra coisa, não estavam vencendo os duelos individuais, que é outra coisa que você faz, dá uma respirada na tua defesa. Né? A única bola que ganhou, até mesmo por um rebote, foi a do Cebolinha, aquele ali não foi uma jogada individual, mas teve um rebote que ele conseguiu a finalização. A maioria das jogadas, elas não foram, os duelos não foram ganhos. Com isso, a bola bate e volta toda hora, com uma quantidade grande de torcedores do outro lado, pressionando para tentar ganhar o jogo, você termina sofrendo. E aí, Só vou pedir ao Vitinho para botar de novo, porque eu acho que a discussão está lá na frente. Desculpa, Eric. Não, eu acho que a discussão ela está em todos os setores. Assim, eu não consigo ver hoje, eu tenho assim, o máximo respeito pelo Léo Ortiz, acho que ele é um zagueiraço. Mas ele não está, assim... Ô Mário, hoje a gente não assiste aos treinos, né? E a gente não conversa com os personagens o dia a dia como a gente fazia antigamente. Tá mais frio, é verdade. Então, qual é o nosso campo de observação? Os jogos. Os jogos. A gente só consegue observar os jogos e para poder fazer análises em cima dos jogos. E o que os jogos têm mostrado, Danilo e Vitão estão jogando mais do que a dupla de zaga que ontem foi a campo. Léo Pereira e Léo Ortiz. Mas lá na frente vocês falaram algo sobre... Luiz Araújo, Cebolinha... Então, o Luiz Araújo é um outro caso. Por exemplo, ele começou a temporada machucado. Sim. Aí ele foi relacionado para o jogo contra o Corinthians, não entrou em campo, depois ele teve problemas musculares, ficou fora de 2 ou 3 relações, voltou contra o Botafogo, jogou 10, 15 minutos na parte final. E aí ele vira titular numa final de campeonato. Assim, eu acho que tem umas incoerências aí, e aí só o Felipe pode explicar, incoerências sob o meu olhar, tá? De repente... É super coerente para o Felipe, eu digo porque assim, ele está vendo no dia a dia, pelo que eu estou vendo né? em campo, assim, né? Para mim, muito incoerente, assim. O Luiz, ele não tinha feito nenhum jogo ainda para ser titular logo numa final, num jogo que exigiria muito da parte física de todo mundo, como o Maestro falou, como o Serginho falou. Porque a gente sabia que ia ser um jogo físico. Um jogo contra a Argentina, final de campeonato, lá dentro, você não tem outra... Você não consegue imaginar um outro cenário. Então, eu acho que ontem a atuação ruim do Flamengo passou muito pelas escolhas do Felipe. Eu acho que, assim, quando eu vi a escalação antes do jogo,
eu desconfiei. Eu falei, pô, será? Por que essa escalação? Não que eu não sou nenhum gênio, não, mas assim, pensando, vendo o que tinha acontecido nos outros jogos o que pede e tal. o jogo. Tem jogos que você pede uma certa escalação, até como característica dos... É o caso que eu falei do Paquetá. Ontem não era um jogo para o Paquetá jogar nessa posição, porque ele ia ter dificuldade em função da pressão, de uma série de situações. O jogo de volta em casa, você pode colocar, entendeu? Porque o adversário não vai te pressionar, não vai fazer tanta coisa que essa é a tendência. Faz em casa ou fora de casa, né? E ontem eu acho que, por isso que eu falo sempre dessas escolhas. Eu fiquei também com dúvida da mesma forma como era, quando vi a escalação. Enfim, vamos ver se... Só que a gente não tem mais. Esse é o grande problema. A nossa avaliação é jogo, né? Não tem avaliação de treinamentos, né? E eu achei também, aí depois no desenrolar do jogo, não sei se vocês concordam comigo, achei que as mexidas também não contribuíram em nada para melhorar o time. Deveria ter sido feita já no intervalo, inclusive. Vamos mostrar as substituições, então, para você comentar em cima, porque a gente tem essa ilustração também. Primeiro as substituições, depois a gente mostra como o Flamengo termina. O Pedro entra no lugar do Arrascaeta, o Samuel Lino no lugar do Cebolinha e o De La Cruz no lugar do Luiz Araújo. Ele ainda morreu com duas mexidas. Morreu com duas, exatamente. Acho que, assim, eu não entendi a saída do Cebolinha. O Cebolinha, ele só pode jogar 60 minutos. Ele só joga 60 minutos quando ele começa como titular. Assim, me parece que existe uma necessidade no Flamengo de validar a contratação do Samuel Lino. Ele tem que pôr para jogar. Ele não está bem. Ele não está bem. Esse ano, o Samuel Lino, ele não consegue jogar bem nenhum jogo. Ele é um ótimo atacante, é um jogador que se destacou na Europa, que começou super bem no Flamengo. E acontece isso no futebol, fases. Às vezes ele vai recuperar ali na frente. O próprio Cebolinha, em algum momento no Flamengo, as pessoas achavam que não ia gerar. E hoje o torcedor do Flamengo quer ver o Cebolinha entre os titulares. E aí parece que fica essa necessidade de validar o Samuel Lino, porque ele custou 22 milhões de euros. Aí o Bruno Henrique ontem não entrou no jogo. Por exemplo, um jogador super decisivo, histórico, que num jogo desse apertado, se bota uma bola na área, ele descabeceia, e ele morreu no banco. Então, algumas, como o Maestro falou, e eu acho também, acho que o Flamengo tem muita coisa para evoluir, mas especificamente no jogo de ontem, acho que as escolhas do Felipe todas foram muito ruins. De início e de correção. Vitinho, bota para mim de novo o campo final. Bota o campo final de novo. A gente mostrou as substituições e depois uma ilustração do Flamengo como terminou. Ah lá, Maestro, ó. A gente teve o Carrascal e o Paquetá ali se invertendo, só né? Beleza? Final. Então, por exemplo, eu não teria tirado o Arrascaeta, teria tirado o Carrascal. Tá, isso aí que eu ia perguntar. Beleza, mas essa posição do Paquetá ali era a tua sugestão de início? Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Tá. Quem iria sair, aí é a escolha. Eu acho que a entrada do Pedro deveria ter sido de início do jogo. Porque você está sofrendo uma certa pressão, você tem um cara que sabe jogar de primeira, que sabe segurar a bola, que tecnicamente é um cara que o adversário respeita, né? Não é, vamos dizer, um centroavante normal. Ele é um cara que o adversário respeita. Quando você não tem essa referência, o adversário fica confortável no jogo, entendeu? Mas olha, tudo bem, a gente está pegando todos os aspectos ali de escolhas e aspectos táticos, mas perder tantas divididas como o Flamengo perdeu ontem vai na conta do jogador. Eu achei que a temperatura baixa, exatamente. Eu queria só, Felipe, beleza. Mas olha, os jogadores tiveram grande participação nessa derrota na inação. E a entrevista do Arrascaeta no fim do jogo deixou um pouco no ar isso. Ele foi curto, grosso para o companheiro Pedro Henrique Torres da ESPN. Quando ele fala assim, a gente tem que falar menos e fazer mais e melhorar muita coisa, assim. Claramente ele estava incomodado, assim. Você via um jogador ali que estava incomodado com o que viu dele próprio, imagino, e de todo o time. Assim. Esse lado que o Serginho fala, quer dizer, o argentino, por característica e natureza, ele sempre foi muito mais concentrado do que nós brasileiros que deixamos a coisa correr um pouco mais. Isso sempre aconteceu, esse tipo de concentração. Quando você tem um time inferior tecnicamente, que é o caso do Lanús com o Flamengo, isso aí ele vem à tona muito mais, porque eles precisam disso para tentar equilibrar a qualidade do jogo. E o que a gente viu foi exatamente isso. É um time disputando um título e o outro jogando uma partida normal.
Mas quando você fala E de não é brasileiro... novidade, porque o Lanús já tinha feito isso contra o Fluminense, nas quartas de final da Sul-Americana do ano passado. Fortaleza muito parecido com o de ontem, o Fluminense até jogou melhor do que o Flamengo. O Lanús fez um jogo muito parecido, fez um gol no fim da partida, veio para o Maracanã, foi engolido no primeiro tempo pelo Fluminense. O Fluminense fez 1-0, até um gol de voleio do Canóbio, lembra? Um gol bonito e tal. E aí, no segundo tempo, o Lanús foi mastigando o jogo, fez o gol, empatou e acabou. Foi o jogo até que o Renato foi embora do Fluminense. Na final contra o Galo também a história foi bem parecida. Eu vou de novo a hiperfocada. Bota Vitinho pra mim quando o Flamengo termina esse jogo. Porque eu tenho uma questão aqui para dividir com o Maestro depois dessa ponderação entre brasileiros e argentinos. Olha o time do Flamengo. A gente tem um time muito internacional, mesmo quando a gente olha para as peças brasileiras. Samuel Lino, com a carreira toda construída na Europa. Paquetá, com a carreira profissional muito mais na Europa do que no Brasil. Carrascal, De La Cruz, Pulgar, Varela, Rossi. Não é exatamente um time brasileiro. Eu entendo o que você está falando, a identidade argentina é essa, né? Tem essa fama que se justifica em jogos e em decisões. E para mim, ontem, o Lanús jogava uma decisão, o Flamengo não. Mas isso foi o primeiro ponto que o Serginho falou. Né? E ficou, então, mas a gente não pode atribuir aos brasileiros, olha lá, são minorias. Se a gente olhar Quantos jogadores estrangeiros tinham no Lanús? Não. Aí é uma outra história, entendeu? É uma outra história, entendeu? Quando o Arrascaeta se manifesta, né, dizendo que tem alguma coisa errada, ele não fala de técnica, ele não fala de tática, ele falta de comportamento. Postura, né? Aquilo ali que a gente... A atitude, né, que é a palavra da moda. Quando isso não acontece, a cobrança ela vai acontecer e vai acontecer pesada. O argentino não perdoa essa brecha, por exemplo. Isso não. O argentino, ele não negocia suor. Ele esgota qualquer tipo de gota de suor que ele tem até o final. Seja Lanús, seja Boca, seja River, qualquer Estudiante, Independiente, qualquer um. Isso é uma característica deles, entendeu? Os caras não economizam suor. E o Flamengo teve essa característica durante muito tempo, o ano passado. Não sei se hoje é um problema físico. Quando eu tenho a minha teoria e razão, o melhor ataque, né, é a defesa. Eu digo, não, o melhor ataque hoje é a marcação. Se a tua marcação não estiver legal, você vai sofrer, porque as marcações são todas lá em cima. E se você não conseguir fazer essa marcação lá em cima, não se recompor com rapidez, você vai sofrer. Seja no início ou seja no fim do jogo. Isso aí não tem dúvida. E ontem a gente viu novamente que um time que se propôs a sofrer, a se sacrificar, foi o Lanús. Vamos combinar, rapidinho, Serginho, vamos combinar que o Flamengo teve mais sorte do que juízo. Muito. Porque o primeiro mesmo gol, esse componente de identidade. O primeiro gol impedido, ok, tinha agora o segundo foi sorte. O Carrilho, ele não fez gol porque estava impedido, o segundo gol que eu quero dizer, que foi anulado, né? Foi um ombro ali, se ele tivesse um ombro atrás, ele teria feito o gol da mesma forma. O impedimento não deu a ele uma vantagem para fazer o gol. Então, e ainda teve uma bola na trave logo depois do primeiro gol do Lanús. Então, o Flamengo saiu vivo de lá por sorte. Porque poderia ter vindo com 2, 3 gols na bagagem e aí realmente já era. E Mari, tem o seguinte também, né? O jogo vai correndo, um jogo totalmente físico. É óbvio que vai ter desgaste, porque tem desgaste dos dois lados, né? Você imagina, quando o jogo for se aprofundando para o final, o Flamengo vai ter vantagem. Né? O Felipe olha para o banco e fica na dúvida, né? O que eu vou fazer com tanta gente aqui? O que eu posso fazer? O Maurício Pellegrino, o técnico do Lanús, olha para o banco e ele sabe que ele não tem muita alternativa. Tanto que ele vai fazer 2 substituições só ali nos 20 e pouco. Enfim, galera, então é isso aí, mano. Flamengo, né? Polêmicas e polêmicas na ida do Flamengo. Amanhã enfrenta o Madureira. Deixe seu like, se inscreva no canal. Tamo junto. Aquele abraço, galera. Saudações.